mãe da jovem não conseguia esconder o desespero em saber que a filha está morta. Eu quero ver esse desgraçado. Onde ele está? Tá, eu vou trazer ele para aqui agora, mas a senhora... Cátia, eu vou arrancar os olhos dele. Foi ele ia fazer com ele, que ele fez com a minha menina. Era um moço de menina. Christian Cunha, de 19 anos, confessou em depoimento ter matado a ex-namorada Bárbara Richardelli, de 18 anos. Segundo a polícia, Christian e Bárbara namoraram por 1 ano e 2 meses e terminaram 10 dias antes do carnaval. O motivo seria o vazamento de fotos sensuais que a jovem mandou para o então namorado no início do ano passado. Há 1 ano atrás, aproximadamente, a vítima enviou para ele, ela então namorada dele, algumas fotos dela seminua. E essas fotos, antes um pouco do carnaval, vazaram na rede social. De acordo com a polícia, toda vez que o casal se encontrava, acabava discutindo. Christian foi autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e não dar chance de defesa para a vítima. A mãe da jovem não conseguia esconder o desespero em saber que a filha está morta. Era um moço de menina. Eu preciso botar isso. Christian Cunha, de 19 anos, confessou em depoimento ter matado a ex-namorada Bárbara Richardelli, de 18 anos. A jovem estava desaparecida desde a noite desta segunda-feira e na manhã desta terça, o corpo de Bárbara foi encontrado na rodovia da Rio Santos. Segundo a polícia, Christian e Bárbara namoraram por 1 ano e 2 meses e terminaram 10 dias antes do carnaval. O motivo seria o vazamento de fotos sensuais que a jovem mandou para o então namorado no início do ano passado. Há 1 ano atrás, aproximadamente, a vítima enviou para ele, ela então namorada dele, algumas fotos dela seminua. E essas fotos, antes um pouco do carnaval, vazaram na rede social. Então eles passaram a discutir em relação a esse vazamento, se teria sido ele o autor desse vazamento ou não. De acordo com a polícia, toda vez que o casal se encontrava, acabava discutindo, por causa da desconfiança que Bárbara tinha no rapaz. O crime aconteceu na obra onde Christian trabalhava, na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a polícia, depois da discussão, Bárbara disse que ia embora, já que o atual namorado a esperava do lado de fora da obra. Quando virou de costas, Christian a agarrou pelo pescoço e a estrangulou. Christian foi autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e não dar chance de defesa para a vítima. Para a polícia, o que mais chama a atenção nesse crime foi que durante toda a madrugada e durante a manhã, Christian esteve em contato com a família, que estava desesperada atrás de notícias. A mãe e a tia fizeram contato com ele por telefone, dizendo da preocupação dela em a filha não ter chegado em casa, e ele disse que não tinha notícia delas, e inclusive se mostrou preocupado, falando para a mãe, caso ela tivesse notícia, que entrasse em contato com ele. Isso perdurou durante toda a madrugada. Inclusive, por volta das 5 horas da manhã, ele esteve com a mãe e com a tia na porta da casa da vítima, e confortando a mãe e a tia, dizendo-se preocupado que se houvesse alguma notícia, podia ligar para ele a hora que fosse, que ele estaria pronto para atender e ajudar. Eu preciso escanar esse menino. Uma mãe, ele não teve mãe, ele é filho de uma chocadeira. Porque se ele tivesse mãe, ele ia saber o que é amor de mãe. Uma adolescente bonita, de classe média, Megan Meyer tinha 13 anos, era vaidosa, morava em Dardenne Prairie, cidadezinha de poucos habitantes no estado americano do Missouri. A garota foi vítima de uma brincadeira cruel. Um trote pela internet que teve um final trágico, a morte de Megan em outubro de 2006. Tina, a mãe de Megan, conta que ela sofria de depressão, tomava medicamentos e tinha poucas amigas. Sarah, da mesma idade, foi a principal delas durante 8 anos. As duas amigas eram inseparáveis. Moravam na mesma rua, estudavam na mesma classe, viviam juntas. Elas só começaram a se desentender quando a Megan mudou para este colégio e fez novos amigos.
Enciumada, Sarah começou a discutir com a amiga até que elas brigaram de vez. Tudo ficou bem resolvido para Meghan, mas Sarah não aceitou a situação. A mãe de Sarah, Lori Drill, de 49 anos, também não aceitou a briga das duas adolescentes. Com a ajuda de uma funcionária e da filha Sarah, Lori criou um perfil falso no site de relacionamentos para trocar mensagens com Meghan. Deu o nome de Josh ao menino virtual, que teria 16 anos e estaria apaixonado por Meghan. Tina conta que as mensagens assinadas por Josh fizeram a filha se apaixonar. Ele dizia que Meghan tinha olhos bonitos, que era linda e tinha um sorriso fantástico. Foi assim que Meghan iniciou um namoro virtual. A menina recebia dezenas de mensagens românticas por dia. Estava feliz, não andava mais deprimida e estava com a autoestima melhor. A mãe tinha a senha do site de relacionamentos e supervisionava as mensagens. Chegou a alertar para os perigos da internet e pediu para a filha tomar cuidado, mas a menina dizia que sabia dos riscos. 6 semanas depois do início da troca de mensagens, Meghan teve uma surpresa desagradável quando abriu o computador aqui na sala. Naquele dia, a mensagem do suposto Josh Evans era agressiva. Ele escreveu coisas terríveis sobre a aparência e a personalidade da menina e, por fim, ainda disse que o mundo seria muito melhor sem a existência dela. Descontrolada e sem entender o que havia acontecido, Meghan ainda tentou argumentar, mas, irredutível, o suposto namorado virtual encerrou o relacionamento. Meghan, chorando muito, deixou o computador aqui na sala, subiu a escada e se trancou no quarto. No site de relacionamentos, o namorado virtual ainda espalhou mensagens horríveis sobre Meghan para toda a escola onde ela estudava. Depois de ler as mensagens violentas, Tina foi atrás da filha. Passaram-se apenas 20 minutos. Era tarde demais. A mãe encontrou a filha enforcada com um cinto dentro do armário. Meghan morreu sem saber que tudo não passava de um trote. A família também enterrou Meghan sem saber a verdade. Só 1 mês e meio depois, os pais dela descobriram que Josh nunca existiu. Uma conhecida decidiu falar o que sabia. A mãe de Meghan conta que ficou enfurecida quando descobriu que a vizinha Lori estava por trás de tudo. Mesmo com raiva, não foi até a casa dela. Decidiu procurar a polícia. Começava naquele momento a luta pela punição de Lori. Mesmo depois da constatação da polícia de que Lori Drill estava por trás do perfil falso no site de relacionamentos, a justiça daqui da cidade não aceitou a denúncia contra ela. O argumento é que não houve crime real e o estado do Missouri não prevê penas para delitos praticados via internet. Tina e o marido, Ron Meyer, não desistiram. Procuraram a Justiça de Los Angeles, onde fica a sede do site de relacionamentos usado no trote. Lá o processo contra Lori foi aceito. 2 anos se passaram, até Lori ir a júri popular. Durante o julgamento, que durou 5 dias, a acusação retratou a ré como uma mulher insensível que sabia que a adolescente sofria de depressão e tomava remédio controlado. Já a defesa argumentou que as pessoas frequentemente criam identidades falsas na internet. Lori Drill foi condenada em última instância. A pena deve sair no mês que vem. Ela pode pegar de 1 a 3 anos de prisão e terá que pagar uma multa entre 100 e 300 mil dólares. A mãe de Meghan acha que apenas a condenação não basta. Ela criou uma fundação contra cyberbullying, isto é, a intimidação, perseguição ou humilhação de crianças pela internet. E dá palestras sobre a história da filha. No quarto de Meghan, a maior parte das coisas já foram doadas. Mas a mãe não conseguiu se desfazer do uniforme da escola. This was a
Guardou também a blusa nova que a filha usou uma única vez. Never been washed. It's E a bolsa que a menina mais gostava. Lembranças que ajudam a mãe a conviver com a dor. Tina se emociona. Diz sentir que a filha ainda está com ela e que o objetivo das palestras é proteger outras pessoas para que casos como o de Megan não aconteçam novamente. A história se repete. A garota apaixonada permite que o namorado registre um momento íntimo. O relacionamento acaba. A imagem é divulgada na internet. Essa ofensa, ela acaba com a autoestima da vítima, acaba com a identidade da vítima, gera depressão e pode chegar ao suicídio. Foi o que aconteceu com Giana. A garota de 16 anos se enforcou depois que uma foto dela seminua vazou em redes sociais. Não tem palavras que expliquem o que eu estou sentindo, o que a gente está sentindo, a nossa família toda aqui. Segundo a polícia, um ex-namorado, também de 16 anos, assumiu ter divulgado a foto. Nestes casos, o adolescente infrator está sujeito a uma medida socioeducativa, né, que o juiz aplicará qual ele entender mais adequada para o caso. Estudava, ela fazia cursos, ela era interessada naquilo que ela queria fazer, ela era uma menina bem decidida. Quando ela queria alguma coisa, ela falava, ela perguntava. Giana conversou com a amiga antes de se suicidar. Ela estava com bastante vergonha. Ela não, tanto quanto que a gente estava conversando, ela disse que não queria passar a vergonha para a família, que ela não queria que a família dela sentisse vergonha do que ela tinha feito. A Giana é uma menina alegre, feliz, se dava bem com todos, inclusive no dia, na manhã daquele dia a gente fez uma homenagem, onde ela participou. Na saída ela me deu tchau, ela me chamava de um modo carinhoso, ela dizia: Beth, sua lindona, me deu tchau, muito alegre, muito faceira. A repercussão é ainda maior em lugares pequenos, como Veranópolis, cidade de 26 mil habitantes na Serra Gaúcha, onde aconteceu o caso. Foi a mesma pressão sentida por Júlia Rebeca, em Parnaíba, no interior do Piauí. Um vídeo em que a adolescente de 17 anos aparece mantendo relações sexuais foi divulgado. A menina se matou. Escândalos que antes ficariam restritos a pequenos grupos sociais ganharam dimensões muito maiores com a internet. A propagação é rápida e difícil de ser controlada. E nesses casos recentes, a rede também foi usada para as respostas das vítimas. Júlia deixou um recado para a mãe numa rede social. Desculpa eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, desculpa. Eu te amo muito, mãezinha. A pessoa que foi exposta, ela se sente culpada, a autoestima cai, será que eu agi certo? E futuramente essa pessoa vai ficar com marcas, provavelmente pro resto da vida. Em São Paulo, uma universitária, depois de ter cenas íntimas divulgadas pelo ex-namorado, publicou numa rede social as mensagens de ameaça que o rapaz mandava a ela por causa do fim do relacionamento. A estudante escreveu que, embora seja uma das vítimas de ex-namorados imaturos, nunca será parte das que se suicidam por causa disso. Diz que um dia vai parar de chorar o tempo todo e que acredita que estamos caminhando para leis melhores. Quem publica ou distribui imagens de conteúdo sexual sem a permissão da pessoa pode ser enquadrado no crime de injúria. A pena não retrata bem essa gravidade, porque ela não vai passar de 2 anos. Quem faz a ofensa também, muitas vezes, não é o maior, é o menor. E como menor, ele responde pelas sanções do ECA. Também pode ser aberto um processo civil por danos morais. Os juízes brasileiros são muito parcimoniosos na hora de fixar essa indenização. Eles fixam uma indenização muito baixa. O juiz não leva em conta que um caso como esse pode chegar ao suicídio. O que está em risco é a vida da pessoa.
pai da garota do Rio Grande do Sul ainda tenta entender a decisão da filha. A gente não consegue aceitar a maneira que ela fez isso tudo por causa de uma besteira que não era motivo. Aliás, digo, nada é motivo. Para o psicólogo Ailton Amélio, o apoio da família num momento como esse é fundamental. Se a pessoa conseguir se conter, se ela conseguir absorver o choque por um tempo, certamente que ela pode reconstituir a sua vida. Quase ninguém vai se lembrar e ela própria vai ver que aquilo foi uma bobagem. Todo mundo tem direito a fazer bobagem na vida. Você sabe o que é sexting? É a próxima matéria. Boa noite. Mais um programa Fala que eu discuto para o Brasil e para o mundo através da Record Internacional. Como sempre, a sua participação ela é primordial, ela é essencial. Aliás, sem a sua participação, o programa Fala que eu discuto, ele não existiria. E a pergunta de hoje sobre redes que matam. No mundo virtual, o maior aliado dos criminosos é o anonimato, a ingenuidade das vítimas ou a falta de leis? O que você pensa sobre esse tema? Redes que matam. Um rapaz que matou a namorada essa semana, né? Que surgiu essa semana porque vazou na internet fotos sensuais dela e tantos outros casos que nós ainda vamos apresentar aqui no programa. Temos por Skype o doutor Igor Jorge, aqui de São Paulo, que é delegado em crimes na internet. Doutor, boa noite. Uma boa noite e é um prazer estar acompanhando o Fala que eu te escuto e falando sobre esse importante tema, né, que serve bastante para esclarecer as pessoas sobre as consequências desse tipo de utilização indevida da internet. Doutor, o prazer é sempre nosso ter o senhor participando do programa e o senhor pode falar com muita propriedade sobre esse tema e seria bom que as pessoas até prestassem atenção porque filhos estão sendo vítimas e principalmente os filhos, né, que estão na internet de dia, de noite, 24 horas. O que o senhor tem a dizer sobre esse tema, redes que matam? O grande problema é que as pessoas usam a internet com os mais variados objetivos, mas muitas vezes não se preocupam com a questão da segurança, da proteção, ou seja, como utilizar a internet com segurança. E muitas vezes também, o que se percebe é que eles não se preocupam com as consequências da utilização da internet. Porque muitas vezes a pessoa acha que mandando um vídeo pelo WhatsApp, mandando um e-mail ofensivo para outra pessoa, fazendo uma determinada publicação no Facebook ou em alguma outra rede social, aquele fato vai se restringir unicamente no ambiente virtual, no ambiente eletrônico. E o que geralmente não acontece. O que geralmente acontece é que tudo isso acaba tendo reflexos muito maiores do que aqueles reflexos meramente do mundo virtual. Porque tudo que é feito na internet tem reflexos na vida real da pessoa, não apenas na vida virtual. Então, o que o senhor, dessas três opções, o senhor ficaria com qual? O anonimato aí, a ingenuidade das vítimas, ou no fundo, o que falta realmente são leis? Eu penso que a questão do anonimato, não existe anonimato absoluto na internet. Tudo que é feito deixa rastros. Se a pessoa pratica um crime pela internet, muitas vezes ela nem imagina, mas existe possibilidade da polícia rastrear essa pessoa e dentro disso também a questão da falta de leis. Eu tenho um entendimento de que existem leis, eu falo sempre que quase que a totalidade dos crimes, ou melhor, das condutas indevidas praticadas por computador, que causem algum prejuízo ou que causem algum transtorno para a vítima, existe sim uma previsão criminal, ou seja, existem leis suficientes para punir essas pessoas. Agora, a questão da ingenuidade da vítima, a questão da falta de conhecimento sobre o uso da internet com segurança, acaba sendo um problema muito sério e a gente tem observado
que boa parte dos crimes praticados pela internet tem muita relação com a utilização indevida pela vítima, ou seja, a vítima ela não tem condições de usar a internet com segurança, ela tem um computador que ela não tem um antivírus, não é atualizado, ou a pessoa ela usa a internet sem imaginar que isso pode ter reflexos jurídicos, o que não é bem assim, porque a utilização da internet ela tem os seus reflexos jurídicos também. Tá bom, doutor. Obrigado pela participação do senhor, foi um prazer, tá? Sem dúvida, é um prazer muito grande e parabéns por mais uma vez o programa Fala Que Eu Te Escuto, trazer mais uma problemática que está em voga e que com isso se ajuda a enfrentar esse sério problema que é o uso dos computadores sem o conhecimento e o uso indevido de computadores. Então, parabéns, estamos à disposição. Obrigado pela gentileza do senhor, boa noite. Boa noite. Tem a Edivânia Soares, pastor Rodrigo. Edivânia, boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem com você, Edivânia? Tudo bem. Edivânia, dessas 3 opções, qual que você acha que encaixa mais como aliado dos criminosos? Olha, pastor, é a falta de leis, né? Ela favorece muito como é que se fala? A ação deles, né? Isso, a ação deles na internet e também a falta de ingenuidade da pessoa de crer, porque, como no caso das moças que estavam passando, elas acreditavam nas pessoas que elas conviviam, confiavam, e até então eles fizeram o que fizeram com elas que levou a fazer essa tal fatalidade, né? E aí as leis que favorecem, por ser, em muitos casos, ficarem impunes, então muitos deles confiam que vai dar na mesma, que vai ser isso, né? Eu mesma já fui vítima, só que não chegou a cair na rede social, né? Graças a Deus eu tive os meus meios e corri atrás e não cheguei a isso. Que bom. Né? Graças a Deus. Obrigado, então, pela sua participação. Tenha uma boa noite. Boa noite, pastor. Assisto sempre vocês. Que bom. Continua assistindo. Obrigada. Até mais. Até mais. Vamos à próxima matéria, sexting. O universo virtual está cada vez mais em evidência, inclusive quando o assunto é crime, assassinato e até confissão. Este adolescente atirou no rosto da ex-namorada, gravou a cena e divulgou o vídeo através de um aplicativo de troca de mensagens. Ele disse à polícia que a matou porque não queria mais o namoro e que a jovem de 14 anos estava causando intrigas com garotos de turmas rivais. Menor de idade, ele completaria 18 anos dias após o crime, portanto, cumprirá medidas socioeducativas. Neste outro caso, um rapaz esfaqueou a ex e utilizou a rede social para confessar e pedir perdão aos parentes e amigos. Me perdoem todos, o que eu fiz não justifica, mas ela dizia que não tinha ninguém. E eu cheguei e ela estava com outro. Me desculpa, eu larguei minha família por causa dessa guria. E desde então ela brinca comigo. Me perdoe. Parentes e amigos, não quero que ninguém vá me visitar. A partir de hoje, quero ser esquecido. Roberto Dantas da Rocha, de 38 anos, não aceitou o fim do relacionamento com a jovem Josiele Pinheiro, de 22 anos. E ao descobrir que ela já tinha um novo namorado, perdeu o controle e atacou o casal. Ela morreu na hora. Luciano Gomes da Silva, de 22 anos, ficou hospitalizado em estado grave. Diferentes histórias e uma semelhança. A internet como a principal prova do crime. Seja por meio de divulgação de fotos íntimas até a confissão de um crime, a internet tem sido grande aliada para aqueles que buscam a fama virtual. Adolescentes de 12 a 17 anos estão aderindo cada vez mais ao sexting. O fenômeno criado por jovens nos Estados Unidos há cerca de 5 anos chegou recentemente ao Brasil. O termo é originado da união de duas palavras em inglês, sex, de sexo, e texting, que significa envio de mensagens. Para praticar o sexting, meninos e meninas enviam fotos sensuais através das redes sociais. Mas essas imagens podem ultrapassar a fama e se transformarem em uma tragédia.
A foto foi parar na página de um estranho na rede social. Ele sabia o nome, o endereço e a escola onde Amanda estudava. Ela perdeu os amigos, mudou diversas vezes, mas a perseguição continuou. No vídeo, Amanda conta que tentou suicídio 2 vezes. Recebeu mensagens perguntando por que ainda estava viva. Robin Young, diretora do Conselho de Prevenção de Crimes, educa pais e filhos a respeito dos abusos que a tecnologia permite e diz que a primeira providência é barrar todas as mensagens negativas. Ela alerta os adultos: se a criança ou jovem mudar de comportamento, se retrair, passar a esconder telefone e computador, descubra o que está acontecendo. Muitas escolas americanas hoje dão aulas sobre as redes sociais e discutem as consequências para quem se expõe ou divulga informações pessoais na rede. Para Amanda, uma brincadeira se tornou abuso, humilhação e isolamento. Com apenas 15 anos, cometeu suicídio. A Cris do Paraná, ela diz assim: o que falta hoje, além de vergonha na cara e respeito por parte de quem comete esses crimes, falta rigor nas leis, sejam maiores de idade, e não importa se é menor. Aliás, para estes, a lei atual tem que mudar. Se são adultos para cometer crimes, são adultos para arcar com consequências. Como bem disse o delegado, há rastreamento. A Cris do Paraná, Gislaine, ela diz aqui ingenuidade tanto da vítima quanto do agressor. A Michele, ela diz, na minha opinião, é por ingenuidade. Aqui a outra aqui não deixou o nome, pelo menos se deixou, está no final, eu só estou lendo o começo. Ela diz, pelo menos aqui o e-mail diz não, né? Na opinião, um anonimato, pois não tem como você saber quem é. A Cláudia, ela diz, eu acho que a falta de leis ajuda os bandidos e pessoas de má fé a agirem. A Zuma, ela diz aqui, não diz nada aqui não. A Lísia diz, a ingenuidade não precisa de lei, mas faz muitos se deixarem levar. Enfim, vamos atender a Yara por Skype. Yara, boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, Yara, o que você pensa sobre essas redes que matam? Bom, eu acredito que, com certeza, seria a ingenuidade das vítimas. Porque hoje o mundo, as pessoas, os jovens em si, eles estão muito vazios de si. Então, eles procuram preencher esse tempo na internet, nas redes sociais, né? E acabam se influenciando de tal forma e acabam se confiando nas pessoas que não devem confiar. Por isso acontecem certas coisas que têm acontecido por aí. Então é ingenuidade. Ingenuidade, com certeza. Tá bom, obrigado pela sua participação. Boa noite, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. Tem a Márcia Santana, pastor Rodrigo. Márcia, boa noite. Boa noite, pastor Rodrigo. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Qual a sua opinião, Márcia? Ingenuidade, pastor. Por quê? Porque assim, muitas pessoas se expõem muito nas redes sociais, né? Hoje os jovens usam as redes sociais como um diário, né? E aqui teve um caso de uma jovem que ela estava namorando, foi com o namorado drogou ela, e tiveram momentos íntimos, né? E depois expôs ela nas redes sociais. Ela perdeu o trabalho, perdeu na faculdade, ela foi discriminada na faculdade, ela ficou envergonhada, né? Então ela teve que mudar de estado, né? Isso acontece muito, porque você é muito ingênua, né? Coloca fotos, acredita muito na outra pessoa também. Tá ok. Obrigado pela sua participação, Márcia. Uma boa noite, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Não Fala Que Eu Discuto. Até mais. Tá. Essa matéria fala sobre namoros virtuais que terminaram em tragédias. Muitas mulheres procuram companhia na internet. Cida, Isabel e Célia bem que tentaram encontrar um parceiro. Quando ela não estava no celular enviando mensagem,
ela vivia na internet, era direto na internet. Internet, ela se fechava. Ela não conversava mais com a gente, o mundo dela era o celular e a internet. Maria Aparecida de Lima, uma mulher bem-sucedida. Ela conheceu Kleber em um site de relacionamento, mas logo veio a desilusão. Ela não queria que a mãe dela soubesse que eu era casado. Mas por que ela não, se vocês eram amigos, por que ela não queria que ela soubesse que você era casado? Esse era um dos problemas da depressão dela. A mãe dela sempre implicava, segundo ela. Que ela não era casada, que ela não tinha namorado, que ela não tinha filho? Não tinha relacionamento com ninguém. Então ela contava que você era namorado dela? Ela contou, pelo que ela me disse, que no início a gente tinha um relacionamento. Eu fui no aniversário, no Natal, na casa dela, uma época. Depois de muito tempo ela descobriu que ele era casado, que ele se passava por solteiro, que ele falou que era casado. E aí ela já estava apaixonada por ele, né? Aí acho que foi quando ele começou a fazer ela de gato e sapato, né? Mulher apaixonada faz qualquer coisa. Ela fez mesmo. Cida foi induzida por Kleber e morreu depois de ingerir veneno de rato. O mesmo fim trágico aconteceu com Célia Damasceno. Na internet, ela encontrou companhia, mas também a morte. Isabel abriu os olhos e conseguiu se salvar. O que me apaixonou nessa pessoa é que ele falava muito com a alma, muito com sentimento, tocou muito ao meu coração. Depois de alguns meses de relacionamento, Isabel descobriu que o namorado virtual era casado. Ela deu um basta, mas não foi tão fácil assim. Ele falou assim, se você não ficar comigo, eu vou dar um tiro na sua cabeça. E eu fiquei assustada. Eu falei, mas eu não vou ficar com você. Ele, tomado também de um momento desesperador, não sei o que foi, raiva, né? Ele optou, ele fez opção, largou a família dele. Ele acabou me dando um soco e quebrou esse meu dente aqui da frente. A intenção da maioria é encontrar a felicidade. Mas histórias revelam que o mundo virtual machuca, cega e mata. O Amadeus, ele está aqui dizendo assim, leiam no programa Minha Opinião, por favor. Aí no outro e-mail ele disse assim, por que vocês não comentam meus comentários no programa ao vivo? Que adianta mandar opinião se vocês não falam no programa? Mas o senhor não mandou opinião. Se não tiver opinião, como é que ele vai ler? Tá aqui, pelo menos o que ele mandou a gente leu. O que o senhor mandou, Zé Amadeus, a gente leu aqui, tá? Gabriela, por Skype, boa noite. Boa noite. Como vai, Gabriela? Tudo bem? Tudo bem. Gabriela, você comanda bem na internet? Sim. Entende bem? Entendo bem. Confia? Confio. Então, o que você pensa sobre essas redes que matam? Na minha opinião, né, seria a ingenuidade das vítimas, que hoje em dia é muito fácil fazer um perfil falso na internet. Então, muitas pessoas acabam se envolvendo, né, com esses perfis falsos, sendo que não está apenas prejudicando a vítima, mas sim a família, como a gente acabou de ver nessa reportagem. Então, ingenuidade. Sim. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Você fala de Porto Alegre? Sim, de Porto Alegre. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tem a Vera Cristina aqui de São Paulo. Vera, boa noite. Boa noite. Vera, todo criminoso, ele procura ter uma facilidade em algum ponto. Nesse caso da internet, qual o ponto que ele mais tem facilidade? Você acha que é a falta de leis, é a ingenuidade das vítimas ou a